Ao longo da história de Israel, numerosos combatentes notáveis e até mesmo heróis improváveis se destacaram por suas proezas impressionantes. Embora muitos desses guerreiros sejam reconhecidos pelos leitores da Bíblia, como Josué, Sansão e Davi, existem também aqueles cujos nomes são desconhecidos por muitas pessoas, como Benaia. Assim como Josué, ele demonstrou habilidades de liderança militar. Tal qual Sansão, Benaia enfrentou e derrotou um leão, e como Davi, enfrentou e triunfou sobre um gigante inimigo. Além disso, Benaia ocupou o cargo de comandante da guarda pessoal de Davi e mais tarde foi encarregado de eliminar um dos generais mais proeminentes de Israel, assumindo seu posto. Para aqueles que não conhecem, Benaia foi o guerreiro que sucedeu Joabe, o renomado comandante do exército de Davi. De forma interessante, além de seu papel como guerreiro, Benaia também fazia parte da tribo dos Levitas. Neste vídeo, será abordado tudo o que a Bíblia relata sobre a figura de Benaia e sua relevância na história bíblica. Se você não está familiarizado, eu sou Franciné Ferreira, o fundador do nosso canal Bíblia Arte Contada, e também criador deste conteúdo explorando a história de Benaia na Bíblia. É vantajoso entender quem são os personagens mencionados na Bíblia, pois isso contribui para uma melhor compreensão do contexto e da progressão da narrativa bíblica. Além disso, sempre há ensinamentos relevantes para nós nas jornadas dessas figuras. No caso específico de Benaia, ele desempenhou um papel crucial nos assuntos da monarquia de Israel em sua época. Podemos começar entendendo que Benaia era um grande guerreiro e oficial do exército israelita durante os reinados de Davi e Salomão. Seu pai se chamava Joiada, e ele era de Cabezel, uma cidade remota no sul de Judá, perto da fronteira de Edom. O nome Benaia significa Yahvé construiu e é uma forma contraída de Yahvé construiu. Esse nome era muito comum nos tempos bíblicos, especialmente entre os levitas. Como mencionado anteriormente, Benaia, apesar de sua atividade militar, também era um levita, pois seu pai Joiada era um sacerdote descendente de Arão, mencionado no texto bíblico no primeiro livro de Crônicas, capítulo 27, versículo 5, como chefe dos sacerdotes. Portanto, como Benaia era um nome comum nos tempos bíblicos, havia pelo menos outros 12 homens com o mesmo nome na Bíblia. Na verdade, no próprio exército de Israel, havia outro guerreiro proeminente chamado Benaia, que era um homem de Piratom, na terra de Efraim. Esse Benaia também foi um dos poderosos de Davi e foi nomeado comandante de um grupo de 24.000 homens, responsáveis pelos assuntos nacionais, no 10º mês de cada ano. Já o Benaia sobre o qual estamos falando, filho de Joiada, era um dos poderosos de Davi e realizava feitos incríveis. No capítulo 11 do primeiro livro de Crônicas, o cronista bíblico relata algumas das façanhas pelas quais Benaia era conhecido. Ele registra que, em um impressionante ato de coragem, Benaia enfrentou 2 dos guerreiros mais poderosos de Moabe e saiu vitorioso. Neste ponto, o texto bíblico traz uma palavra hebraica difícil, cuja tradução é incerta, mas muitos intérpretes entendem que o texto se refere aos guerreiros mortos por Benaia como se fossem homens semelhantes a leões, no sentido de que eram soldados mais habilidosos e temidos. O texto bíblico também diz que em um dia de neve, Benaia matou um leão em uma cova, e sabemos que o leão tradicionalmente simboliza a força e o poder supremos. Isso significa que Benaia triunfou quando estava na pior das situações. Muitas pessoas não percebem a grandeza do exemplo neste episódio. Ao contrário de Sansão, que encontrou um leão em um caminho, o que obviamente deve ter sido terrível, Benaia experimentou algo ainda pior. Ele encontrou um leão em uma cova em um dia de neve. Portanto, um pregador conhecido em inglês falou de Benaia como alguém que encontrou o pior dos inimigos, no pior dos lugares, nas piores circunstâncias e ainda prevaleceu. Depois, Benaia também enfrentou e matou um guerreiro egípcio que tinha mais de 2 metros de altura, e na época, Benaia estava apenas com um cajado, enquanto o gigante egípcio estava armado com uma lança grande. Mas Benaia pegou a lança do egípcio e o matou. No entanto, Benaia não era apenas um guerreiro, ele também era um líder. Segundo o texto bíblico, Benaia foi primeiro colocado como líder de 30 homens e recebeu uma posição elevada no exército,
comandando um contingente especial conhecido como Queretitas e Peletitas, que alguns acreditam ter sido um tipo de força mercenária que guardava a guarda pessoal de Davi. Além disso, durante o reinado do rei Davi, Benaia foi nomeado como seu terceiro comandante, com 24.000 soldados sob seu comando, responsável pelos assuntos nacionais no terceiro mês de cada ano. Nessa posição, Benaia não apenas provou sua habilidade tática e estratégica, mas também sua dedicação e lealdade a Davi. Além disso, a lealdade de Benaia a Davi era inabalável mesmo em momentos de crise política. Benaia permaneceu fiel quando houve uma conspiração para fazer de Adonias o novo rei de Israel. Benaia não participou do plano para usurpar o trono e apoiou a proclamação de Salomão como rei. Portanto, após a tentativa mal-sucedida de fazer de Adonias o sucessor de Davi no trono de Jerusalém, algumas figuras importantes em Israel acabaram perdendo prestígio, incluindo Joabe, o comandante do exército israelita. Foi precisamente sob as ordens de Salomão que Benaia pôs fim à vida de Joabe. Embora Joabe tentasse se refugiar no altar, Benaia o matou mesmo assim. Depois de matar Joabe, Benaia tornou-se o novo comandante do exército de Israel. Além disso, novamente em obediência ao novo rei, Benaia também matou Adonias, filho de Davi. A execução desses dois homens visava garantir a estabilidade e a continuidade do reinado de Salomão. Para concluir, podemos dizer que a história de Benaia é verdadeiramente fascinante. Vimos que ele nasceu para servir como sacerdote, mas se tornou um guerreiro extraordinário. É curioso saber que Benaia é o único sacerdote na Bíblia que se tornou soldado na história bíblica. Existem registros de sacerdotes que se tornaram profetas de Deus em Israel, por exemplo, o profeta Jeremias foi um deles. Mas Benaia, embora fosse um sacerdote como Jeremias, foi chamado para um ministério muito diferente. Ele foi usado por Deus não como seu porta-voz perante o povo, mas como seu soldado para preservar a dinastia da casa de Davi, através da qual Jesus Cristo veio ao mundo posteriormente. Benaia foi fundamental para estabelecer Salomão, o rei que construiu o Templo de Jerusalém, no trono de Israel. Dessa forma, Benaia é um grande exemplo de lealdade, coragem e serviço na obra de Deus. Obviamente, nenhum de nós espera ter que lutar literalmente contra guerreiros poderosos ou contra um leão feroz como Benaia fez. Mas todos somos chamados a mostrar o mesmo tipo de compromisso, resiliência e coragem no ministério do Evangelho. Assim como Benaia foi um tipo de sacerdote-soldado no Antigo Testamento, os crentes também são vistos no Novo Testamento não apenas como sacerdotes, mas como bons soldados do Senhor Jesus Cristo. Se você gostou de aprender sobre a história de Benaia na Bíblia, não se esqueça de se inscrever em nosso canal, Bíblia Arte Contada. Deixe seu like para que o YouTube promova este vídeo para mais pessoas, e escreva abaixo nos comentários se você já conhecia quem era Benaia na Bíblia. Obrigado a todos, e nos vemos no próximo vídeo.